Você já ouviu falar da história de José do Egito e o quão grande e magnífica ela foi, né? E hoje a gente vai aprender aqui os passo a passo de como ele conseguiu alcançar o sucesso de uma forma honesta e justa, usando a obediência e a fé. Eu sou Jânio Lima e você está no Dica da Semana. Antes de mais nada, já se inscreveu aqui nesse canal? Já deixou aquele like? Não? Então se inscreva aí, deixa aquele like e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então vamos lá, vamos ver essa história aí que foi muito boa, uma história muito intensa, de muito conhecimento e que a gente vai aprender bastante, eu tenho certeza disso. José foi filho de Jacó, um homem muito cheio de fé e obediência a Deus, era de uma família de Abraão também, então a gente já espera aí grandes feitos de José. José, ele sempre foi um homem muito obediente desde criança e ele já estava na adolescência quando essas coisas começaram a acontecer com ele. Deveria ter por volta de 16 até 19 anos mais ou menos, na adolescência dele ali. E o que chegou assim a impactar mesmo a história foram os dois sonhos que ele teve. Não vou trazer toda a história de José, porque esse não é o foco aqui do vídeo. O foco é mostrar como ele conseguiu se destacar diante de todos os seus outros irmãos. Ele sempre fazia as coisas com obediência, sempre respeitava muito o seu pai. E esse é um dos princípios básicos para o crescimento pessoal, para que a gente consiga ter crescimento profissional. A fé e a obediência. Esses dois princípios, quando você tem obediência tanto à sua fé quanto ao seu pai ou a quem você admira e tem respeito, isso com certeza você vai trazer grandes resultados para você. Porque essa pessoa que você tem obediência, ela já passou por muitas grandes outras situações e sabe quando você está fazendo algo errado e sabe também se você está fazendo algo certo. Então, se essa pessoa ela te admira, se essa pessoa ela está falando para você, não, pode continuar, continua porque vai dar certo. Ela já passou por esse caminho, ela sabe disso, ela tem experiência para isso. Então, mas se ela falar, não faz assim, não faz. A obediência, ela te transforma no seu melhor. Então, seja um dos princípios para você conseguir o crescimento e que a gente aprende com José é a obediência. A obediência colocou José em um lugar muito alto. E também pelo fato dele ter muita fé. A fé que ele tinha em Deus era tão grande que ele tinha sonhos quase chegando na proximidade de realidade. Não era visão e nem um sonho. Era o próximo do realismo, era um contato com o ser, um contato com o divino. Era muito poderoso a forma com que ele tinha essas visões. E na primeira visão dele, ele viu os irmãos que estavam colhendo trigo, e o trigo dos irmãos subiram para cima, o dele ficou no meio, enquanto os irmãos se inclinavam para ele. Ou seja, falando que os irmãos um dia iam se inclinar perante ele. E ele acordou assustado, sem conseguir entender, mas mesmo assim ele continuou fazendo os afazeres dele. E novamente ele teve outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se juntavam e se inclinavam perante ele. E isso deixou ele muito mais confiante de que ele ia ser alguém. Mas ele não sabia como ele ia se tornar alguém se ele estava ali fazendo algo que era, no caso, apacentar ovelhas. Ele não conseguia entender isso. Mas ele, mesmo não conseguindo entender o propósito da vida dele, ele já fazia coisas assim, que era se destacar na obediência. Os irmãos, vendo isso, vendo que o pai ele sempre ficava ali colocando José como uma fonte de inspiração para os irmãos, criaram ciúmes de José. E esse ciúmes também cresceu para um ódio. E esse ódio foi a causa do crescimento de José. Por quê? Porque um dia José teve que levar providências, né? Que no caso seria alimento, e investigar, saber como que os irmãos estavam cuidando das ovelhas dele em tal lugar. E José foi até lá para conseguir olhar, observar direitinho. Mas chegando lá ele foi pego, ele foi jogado no poço e depois disso ainda vendido para um escravo. por 25
ciclos de prata. E aí a história de José começa. Ele foi vendido e ele chegou na casa de Potifar. Potifar era o capitão de Faraó. E ele comprou José por ele ter um corpo naquela época saudável, né? E além de ser saudável, tinha uns dentes. Naquela época a pessoa observava muito isso. O escravo era muito comum naquela época. E ele era uma pessoa saudável. Então, Potifar se interessou muito por ele e o levou para a sua residência e colocou como seu servo. Mas chegando lá, ele não ficou na condição de escravo. Ele não ficou na condição de escravo. Você entende isso? Consegue entender isso? Você está trabalhando numa empresa hoje. Não fique na condição de apenas um funcionário. Ou você sempre vai se tornar um funcionário. Não é que José apanhava e ia sendo escravizado, não. José, ele se tornou alguém superior ao escravo. Ele começou a fazer coisas que outros escravos não faziam. Ele fazia diferente. Ele era uma pessoa que tinha visão para as coisas. Então ele começou a colocar em prática. A esposa de Potifar, ela observou isso e colocou ele para poder fazer o jardim dele. E nisso daí já começou. Anos depois, a casa de Potifar só crescia, só crescia, só crescia. E José se tornou o dono, praticamente o comandante ali de Potifar dentro da casa dele. Com parte de Potifar, ele mandava. E isso tudo ele conseguiu apenas na obediência, fazendo as coisas funcionarem, tendo uma visão positiva, ampliada, melhorada, pensando sempre no futuro. Era isso que ele pensava, né? E mais uma coisa Potifar o alertou, que se ele tocasse na esposa dele, ele mataria ou prenderia. E aconteceu que algum tempo depois a esposa de Potifar desejou, e para se vingar, porque ele praticamente ignorou ela por tamanha fé. Não é que ele não sentiu vontade, ele até sentiu, né? Mas ele conseguiu correr, mas no que correu, a mulher gritou, chamando os guardas, falando que ele tinha sido atacada. Potifar logo entregou ele para os guardas e foi preso, encarcerado. Mas ele não se viu na condição de ser um cárcere, de ser prisioneiro. Ele não se viu dessa forma. Mesmo que você estiver carcerado, num lugar aprisionado, não se veja como um. O que ele foi fazer dentro da prisão? Ele foi arrumar a prisão, ele colocou a prisão em ordem. Ninguém mais naquela prisão pensava como prisioneiro, mas sim como aquela prisão como um lar. Até o próprio comandante daquela prisão ali respeitava José a ponto de defender ele de algumas outras situações, quando outros prisioneiros queriam atacar ele por conta da sua fé. Então ele tinha total acesso à comunicação com Deus dentro daquela cela, né? Ele tinha autonomia para entrar, sair dali. Então ele tinha respeito. E ali foi onde ele encontrou também o homem cujo teve um sonho muito estranho. E esse sonho salvou a vida dele, porque ele conseguiu, intermédio de Deus, traduzir esse sonho para ele. Eram dois homens, eram servos do faraó, e eles tiveram um sonho diferente, e José interpretou esses sonhos. Na interpretação de um que ele sabia que ia dar certo, que por causa que ele tinha fé que ia dar certo, ele falou para esse um: olha, você não precisa me pagar agora, me paga quando você estiver lá com o faraó. Eu não mereço estar aqui, eu não fiz essas coisas que eu não pago esse preço aqui, porque eu não fiz isso, eu não mereço isso. E um dia Faraó se castigou muito, amargurou-se profundamente, porque ele teve sonhos que ele não conseguia de maneira alguma decifrar. Ele reuniu todos os magos e, enfim, sábios da época, e nenhum conseguiu interpretar o sonho dele. O sonho era de 7
vacas gordas, 7 vacas magras, e essas vacas magras engoliam as gordas. Depois teve o trigo que ele ficava muito, brilhava, mas depois ele se apodrecia. E esse sonho foi interpretado como 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome e seca. E José conseguiu, depois foi chamado, conseguiu interpretar esse sonho, e o faraó ele conseguiu ali ter calma, ter paz, através dessa entrega de José para ele. Porém, ele não só entregou a interpretação, ele entregou também a solução do problema. Então, outra coisa que a gente aprende com José é: não entregue apenas o que você acha que vai dar certo, entrega a solução. Você consegue entender que quanto mais pessoas você conseguir ajudar, você receberá em troca? Alguém vai te ver e vai te pagar por isso? Na arte de empreender, é dessa forma. Quanto mais pessoas você ajudar, mais pessoas estarão dispostas a te pagar por isso. Então cria um produto que solucione problemas, que traga inovação. Cria um produto dessa forma, um livro, sei lá, qualquer coisa que você for criar. Mas crie algo que vai solucionar o problema de alguém. Não importa se você vai cobrar X ou vai entregar de graça um produto, mas que esse produto solucione. Você fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter retorno, não somente hoje, mas por muito tempo, porque quanto mais pessoas você ajudar com esse produto seu, mais pessoas vão te conhecer, e ao ponto que você se conhece, você vai conseguir ter autoridade, você vai ter respeito e empoderamento, e foi o que aconteceu com José, depois de solucionar esse problema, porque ele se tornou o quê? Governador. E não é qualquer governador não, o primeiro governador do Egito foi o que ele se tornou. Não existia governador no Egito, ele foi o primeiro. Abaixo de Faraó, ele mandava. E ele conseguiu ali fazer grandes feitos, que foi trazer o povo hebreu para aquele lugar. E ali nasceu grandes pessoas, e que essas pessoas começaram a se expandir, olha só, para conseguir ter o plano de Deus começar a agir naquele lugar, usou tudo isso: o buraco, a escravidão, a cela e agora a provisão divina na vida de José. Teve muitas situações difíceis, e você pode passar por isso? Pode não passar corretamente, pode ser uma coisa assim do nada e você já está começando a ganhar dinheiro e a se destacar diante de outras pessoas. Sim, pode acontecer, mas a probabilidade é maior de você estar dentro do buraco do que você estar num lugar de paz, de tranquilidade e ser elevado. Porque no buraco você se enxerga, no buraco você consegue olhar para si mesmo e ver onde você está errando. Na escravidão, que é no caso sendo funcionário de alguém, você aprende com o seu mentor ali, que é no caso seu chefe, você olha como a empresa funciona, você estagia para que você consiga no futuro ser o seu próprio gerente, ser o seu próprio chefe. Entendeu? No cárcere é o momento que você passa por um aperto, é o momento que você passa ali por uma dificuldade na vida, mas você consegue controlar, porque no cárcere você está, mesmo que você esteja ali saudável e persistente, você consegue ver as limitações, e na limitação as pessoas que estão em cima conseguem te olhar. Entendeu? Caraca, mano, ele aqui no aperto, passando por tanta dificuldade, tá conseguindo movimentar desse jeito? Pera aí, vamos pegar ele aqui e trazer aqui pra perto de nós. Que foi o que o Faraó fez. Entendeu? Exatamente isso que o Faraó fez com ele. Viu ele lá no aperto e pegou ele lá e colocou ele para se tornar um governador. Pode acontecer isso na sua vida? Depende de você. E aí?
quanto tempo mais você vai esperar para colocar algo em prática? Tá no papel, eu sei que tá na sua mente aí, ó. Quanto tempo você vai esperar para colocar o que você tem em prática? Do que para dizer que você tem potencial para fazer o que você quiser, basta correr atrás. Beleza? Então, galera, esse aí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham sido impactados aí, tanto pela presença de Deus, quanto por minhas palavras, com orientação divina, para que sejam vidas transformadas e que esse mito do crescimento, crescimento financeiro seja apagado, porque Deus ele não abomina você se enriquecer, Ele abomina você amar o dinheiro, colocar o dinheiro e as coisas materiais acima dele. Mas Ele também ama você no crescimento, Ele quer ver você feliz. E você pode e tem capacidade para isso. Beleza? Um forte abraço do Lima, tamo junto. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, ative as notificações. Até um próximo vídeo. Fui!